Bom dia, gente. Tenho que estar estudando para a prova, mas eu parar aqui um pouquinho para falar com vocês aqui do Insta Jejum Intermitente, tá? Hoje eu vou ficar só no background. Tudo bem com vocês? Oi, Rosa. Oi, Yasmin. Vocês sempre me perguntam o que comer, por que o jejum funciona, por que eu demonizo os carboidratos. Na verdade, eu já disse aqui que não tem demonizar nada, porque a gente funciona de uma forma, né? O nosso corpo é um sistema. E aonde a gente conta com alguns dispositivos, alguns mecanismos que não dá para mudar, porque a nossa biologia é assim, enfim. E assim como na nossa alimentação, a gente tem no nosso corpo também esses macronutrientes, né? Que são as proteínas, são as gorduras e são os carboidratos. No nosso corpo também a gente tem esses componentes aí, esses macronutrientes para a gente formalizar aí a nossa nutrição. Então, mas como que surgiu essa coisa durante o jejum a minha insulina ficar baixa? Da onde vem as minhas reservas de energia? Eu vou morrer fazendo jejum. Os meus músculos, enfim, né? Todo aquele medo das pessoas, porque tudo é músculo. Eu fiz aqui um gráfico para vocês entenderem aqui uma média. Digamos que a gente precise aqui uma média de 1.500 calorias por dia. E durante a semana essa média vai variar em 10.500. Isso vai variar se você treina muito, se você é muito ativo, se é sedentário, sua idade, seu sexo. Isso é uma média, tá, gente? É só pra gente ter uma noção da onde que vai vir essa energia que você não vai morrer fazendo jejum, tá? Mas como é que funciona? O meu corpo, a gente come aqui um pratinho de alimentação para gerar energia. Mas quando eu tenho energia em excesso, por exemplo, aqui estão meus órgãos e eu tenho essa gordura estocada. Então, o que vai acontecer? Eu faço lá alguns jejuns alternados, eu vou diminuir esses déficits durante a semana, eu vou diminuir essas calorias, porque fazendo jejum, essa é a minha ideia também, de resumir, diminuir essas calorias, né? E como é que eu vou fazer, da onde vai sair essa energia? Por exemplo, eu dei lá umas horas, estou em jejum há 16 horas. O que o meu corpo começa a entender? Não tem alimento, a gordura aqui vai começar a fazer aí um processo químico, aonde a gente vai começar a formar corpos cetônicos para gerar energia, tá? Então, digamos aqui que o nosso corpo, como eu mostrei, tem proteínas, carboidratos e gorduras. Para os carboidratos, olha só, a gente tem uma quantidade mínima que todo dia o cérebro produz. Mas se eu não comer carboidratos, sabia que o meu fígado faz isso? Ou seja, eu nunca vou morrer se eu não comer carboidratos, tá? O carboidrato, assim, eu não morro se eu deixar de comer o arroz, o feijão. Isso é fisiológico, tá, gente? Porque o meu aqui tem um processo que ele vai gerar essa quantidade de açúcar que o meu corpo precisa, tá? Então, eu não morro se eu não comer pão, farinha, açúcar, bolo. Já as proteínas, por exemplo, o meu corpo precisa de proteína. A nível celular, isso é fundamental. As proteínas formam toda a questão de célula mesmo, mais profundo ali, que a célula as nossas micropartes, elas são formadas basicamente por proteínas, né? E a gente tem as gorduras. E olha só, se eu faço jejum intermitente e na minha janela alimentar eu como proteínas aqui, ó, eu vou mostrar aqui também outra foto de alguns alimentos que são ingeridos quando eu quebro o jejum. Carnes, ovos, queijos, manteiga também, que tem, né, o tipo de queijo tem proteína. Então, quer dizer o quê? Que eu faço jejum e quando eu vou comer, eu ingiro proteína. Então, por que eu vou perder músculo se eu tô ingerindo proteína? Mas, por exemplo, se eu faço jejum
e na hora de comer encho, né, de meu prato de macarrão, arroz, não reponho esse nível de proteínas, provavelmente se o meu corpo precisar de proteínas, aí sim pode vir do músculo. Por isso que as proteínas na nossa refeição, quebrando o jejum, ela é fundamental. Ah, mas e a gordura? A gordura também, a gente ingere alguns tipos de gordura na low carb, na cetogênica. E eu tenho aqui, ó, muitas calorias de gordura no meu corpo. Olha só, gordura, uma pessoa magra, ela tem milhares e milhares de calorias estocadas em gordura. Mesmo uma pessoa magra, ela sobreviveria lá tantos dias em jejum que ela não morreria, né? Não digo que isso é o ideal, mas eu digo assim, imagine aquela pessoa que tá com sobrepeso, que tem muita gordura estocada. Aí, mas por quê? O que você tem a ver com os carboidratos? A questão do carboidrato é a seguinte: o meu corpo, ele tem um nível X aqui para preencher. Se eu ultrapasso esse nível de carboidrato, se eu como além do que o meu corpo precisa, né? Como eu disse lá, o fígado faz o básico, mas se eu como muito arroz, feijão, macarrão, esse nível de carboidratos, de açúcar no meu sangue vai subir. E quase que instantaneamente, se todo dia ultrapassa o nível de carboidratos, vira o quê? Gordura. Então, para que eu vou fazer uma dieta só reduzindo calorias, comendo um monte de carboidrato, deixando sempre meu estoque de glicogênio super cheio e só pensando na redução? Por que a gente tem que pensar? Reduzir calorias, mas a gente tem que pensar nessa questão alimentar. Por que alguns alimentos aqui são melhores? As proteínas, por exemplo, elas te dão mais saciedade, você vai sentir pouca fome, menos fome. Você vai, às vezes, comer um pouco mais de números de calorias, mas você vai se sentir mais saciado. Você não vai, se você come uma refeição rica em proteína, você não vai ter fome de 3 em 3 horas. Ou seja, já o carboidrato, o que acontece? Muito carboidrato, insulina alta, fome, picos de açúcar no sangue, acúmulo de gordura. Então faz sentido eu fazer jejum para comer um monte de carboidrato e viver nesse efeito sanfona, com insulina alta, com fome, pico de açúcar, sendo que eu posso me nutrir com proteínas, mantendo o meu déficit de energia, né? É claro que, né, essas questões também você tem que respeitar a saciedade, nada é à vontade, tem que sempre ver a fome e fazer esses jejuns alternados, aonde o teu corpo vai funcionar, porque na verdade essa questão do jejum é algo milenar, é algo que os nossos antepassados evoluíram fazendo isso, e o nosso corpo continua muito parecido esses mecanismos biológicos. Então, por quê? Porque lá na selva, o grande caçador-coletor, ele não tinha bolo e pão de açúcar a cada esquina, né? Então, se ele fosse depender de carboidrato para sobreviver, provavelmente a gente não estaria aqui, né? Então, se o corpo foi inteligente, a natureza, se o que eu preciso de carboidrato, o meu fígado produz, então é um sinal. Não, peraí, ela não tá demonizando o carboidrato, ela tá falando que existem dados científicos falando sobre isso. Ah, mas se eu tenho a gordura, se eu estoco gordura com facilidade, por que o corpo vai usar músculo quando eu for fazer dieta, quando eu for restringir calorias? Já que o meu estoque, digamos, minha moeda de troca de energia mais biodisponível depois dos alimentos são as gorduras. Por que as proteínas? As proteínas, elas, como eu disse, elas vão ser queimadas, às vezes, do seu corpo se você não repõe na sua alimentação. Mas como a gente faz jejum intermitente, que durante... a gente não faz jejum permanente. Então, nos momentos que a gente vai se alimentar, a gente tem que prezar por boas proteínas, boas gorduras, alguns carboidratos também, né, naturais. Esses são os verdadeiros carboidratos integrais, né, que a natureza nos proporciona. E é isso, gente. Gostaria de deixar esse vídeo, vou tentar salvar no IGTV. Tomara que não tenha dado 10 minutos. Mas óbvio porque que é difícil, porque o carboidrato, essa questão é o que a gente mais gosta de comer. Então hoje a gente lida com vícios, né? A gente come muito carboidrato porque é muito disponível, muito barato, é gostoso e é o que a maioria das pessoas amam.
Então, hoje a gente lida na nutrição, não é com uma questão nutricional, consciente. A gente lida com uma alimentação pobre, porque a gente se viciou em certos tipos de alimentos e hoje é difícil, o mais difícil é lutar com isso aqui. Além dos mecanismos biológicos que te fazem ter essas reações, a questão dos cravings mesmo, da vontade de comer quando eu quero comer pizza, bolo, pão, enfim. Tá bom, gente? Bom dia aí pra vocês.